Capítulo 8. Entre vozes e sombras. Ainda era madrugada quando Cesto abriu os olhos. O céu, antes escuro como um poço, começava a clarear por trás das pedras com um azul tímido. Ele não se mexeu. O fogo, agora reduzido a brasas quase apagadas, lançava um calor débil. Ezra ainda dormia, mas Énora não. Ela estava sentada, de costas para ele, os olhos fixos na névoa que se erguia lenta sobre a mata. Havia algo em sua postura, uma rigidez silenciosa, que o fez permanecer em silêncio. Ela murmurava algo, muito baixo, talvez para si mesma, ou para algo mais. Cesto se aproximou devagar. "Não consegue dormir?" perguntou, sem rodeios. Ela não se virou. "Há vozes", disse, quase num sussurro. Ou melhor, ecos, como se a terra quisesse lembrar quem passou por aqui, ou avisar quem vem. Cesto franziu o senho, mas não falou. A bruma os envolvia como o véu de um presságio. "Você já sentiu isso?" ela perguntou de repente. Como se o mundo tivesse memória, como se algumas pedras guardassem nomes, mesmo que ninguém os pronuncie mais. Cesto olhou em volta, depois para o chão onde seus próprios passos haviam marcado a terra na noite anterior. "Já senti, mas não gosto quando acontece." "Por quê?" "Porque geralmente significa que algo está prestes a acontecer." Ela sorriu, mas era um sorriso triste. E então acrescentou: "Talvez eu seja uma dessas pedras." Antes que ele pudesse responder, um estalo na mata os fez erguer os olhos ao mesmo tempo. Ezra despertou num salto, já com a mão na lâmina. Cesto levantou-se num só movimento, e Énora instintivamente recuou para perto da pedra mais alta. Dessa vez, o som não vinha de animais, era mais ritmado, passos, múltiplos, se aproximando devagar. Cesto empunhou a espada, os olhos fixos na trilha. Ezra já preparava uma flecha. "Não são soldados", murmurou ele. "São leves demais. Caçadores, talvez." Ou, do meio da névoa, surgiu a figura de um velho com manto escuro, seguido por duas silhuetas menores. Ele parou à margem da clareira, sem erguer as mãos, mas sem cobrir o rosto. "Pax", disse ele, com uma voz firme, porém não ameaçadora. "Via fumaça. Não vim por guerra." Cesto não baixou a arma. "Então diga por que veio." O velho olhou para Énora, e sorriu como quem reconhece algo que jamais deveria ter esquecido. "Porque ela me chamou, mesmo sem saber." "Boa noite", disse o velho, como se não saísse de um nevoeiro, mas de uma visita à sala ao lado. "Não se preocupem, não sou ladrão, e muito menos sombra." Cesto ergueu-se num salto, instintivamente entre Énora e o intruso. Ezra já tinha uma adaga à mão, meio desperto, mas sem alarde. O velho levantou as palmas das mãos, mostrando que não trazia armas. "Meu nome não importa agora, mas posso oferecer 3 coisas: olhos que veem longe, ouvidos que distinguem a mentira e o pressentimento de quando é hora de seguir, ou parar." Ezra se aproximou, franzindo o senho. "E o que faz um homem assim vagando por trilhas esquecidas?" "A névoa me trouxe até vocês", respondeu, com simplicidade. "E ela raramente erra o caminho." Foi Énora quem se adiantou, surpresa com a serenidade dele. Você veio por mim?" O velho a fitou por um longo momento. Seus olhos eram como pedras antigas, cinzentos com um toque de musgo. Quando falou, sua voz soou mais baixa, quase como um cântico. "Senti tua presença antes mesmo de pisar nesta terra. Há feridas que brilham como estrelas, se souber onde olhar. E há sinais que se desenham no espírito mesmo quando o corpo tenta escondê-los." Cesto ainda observava com desconfiança, mas Ezra respirou fundo, como se reconhecesse algo na cadência daquelas palavras. "Se vai ficar, sente-se", disse o velho guerreiro, por fim, "mas saiba que há mais estrada que descanso adiante." O velho sorriu levemente, e sua presença pareceu, por um instante, expandir o calor das brasas quase extintas. Ajeitou-se sobre uma pedra, puxou de um dos bolsos do manto seco um pequeno favo de mel e o partiu com os dedos, oferecendo um pedaço a Énora. "Para a dor", disse ele, "e para o sonho." Ela aceitou hesitante, e por um momento, os 4 ficaram em silêncio. Não um silêncio tenso, mas um silêncio que parecia escutar algo ao redor, ou dentro deles. A névoa persistia no limite da clareira. O velho recitou, como se apenas continuasse um pensamento interrompido: "Quando os lobos se afastam das trilhas,
é porque a noite guarda algo pior que dentes. Sexto ergueu os olhos ao céu, nenhuma estrela visível. Sou manto opaco da névoa rasteira. O que significa isso? Significa que talvez devam partir ao amanhecer. Os caminhos falam, basta não gritar por cima deles. Ezra olhou para Énora, que mordiscava o mel com olhos vagos, sem saber se era alimento ou rito. A noite, que parecia prometer apenas descanso, agora trazia consigo presságios, e um velho com olhos de pedra e voz de trovão brando. O amanhecer chegou sem alvorada. O céu manteve-se cinzento, encoberto por um véu baixo de nuvens, como se o sol hesitasse em tocar a terra naquele dia. A névoa persistia, mais rala, mas ainda abraçando o solo como um cão velho e atento. Ezra foi o primeiro a se erguer. Espreguiçou-se em silêncio, os músculos rijos pelas horas de sono sobre a pedra. Observou o velho druida, ainda sentado no mesmo lugar, olhos abertos como se jamais tivesse dormido. Não pregou os olhos? Sonhar acordado às vezes revela mais, respondeu o velho. E os sonhos que vieram esta noite não eram para mim. Ezra arqueou uma sobrancelha, mas não respondeu. Caminhou alguns passos, afastando-se do abrigo rochoso. O orvalho pendia pesado nas folhas e os galhos estalavam sob seus pés. Sexto despertou logo depois. Verificou as coisas, inspecionou Énora, ainda dormindo sob a capa dobrada. Quando viu que Ezra demorava a voltar, foi ao seu encontro e encontrou o amigo agachado junto a uma poça rasa de água. Olhe isso, murmurou Ezra. Sexto se aproximou, pegadas, pequenas, leves, humanas, mas recentes. Um deles usava sandálias, observou Sexto, outro estava descalço. E pelo formato, criança? Ezra negou com a cabeça. Apenas um homem leve, ou muito doente. O descalço é o que me preocupa. Quem não teme espinhos nem pedras não costuma temer lâminas também. Voltaram ao abrigo. O druida já estava de pé, colhendo pequenos ramos úmidos e cheirando as pontas. Estivemos vigiados à noite, anunciou Sexto. Não atacaram, mas chegaram perto. Não atacaram porque não sabiam o que viam, disse Calmor, colocando um ramo no bolso. As sombras hesitam quando há algo que não compreendem, mas a hesitação não dura para sempre. Énora acordou com a voz do velho. Sentou-se devagar, o corpo ainda dolorido. Ao ver os rostos tensos, soube que algo havia mudado. Estão vindo? Talvez. Sexto entregou-lhe um pedaço de pão. Ou talvez esperem que a gente vá até eles. Calmor colocou a mão sobre o chão e murmurou algumas palavras num idioma esquecido. Quando se ergueu, disse: a estrada sul está vigiada, mas há outro caminho. A floresta a oeste tem um antigo corredor de pedras não traçado por homens, mas por veios antigos da terra. É mais difícil, mas é vivo, e não trai. Ezra cruzou os braços. Um caminho por dentro da floresta, guiado por raízes e intuições? Ou podem seguir pela estrada, onde olhos já nos espreitam? Sexto olhou para Énora. Ela assentiu, em silêncio, como se soubesse a resposta antes da pergunta. Que nos guiem, então. As pedras, disse Sexto, se forem mesmo mais antigas que os perigos de hoje. O druida sorriu de leve. Algumas pedras já viram mundos nascer e morrer. São mais confiáveis do que muita gente viva. Assim, desmontaram o acampamento. Ezra escondeu os vestígios da fogueira com terra e folhas. E o grupo partiu rumo ao oeste, adentrando uma floresta onde os galhos se entrelaçavam como dedos de deuses esquecidos. A estrada comum ficou para trás. À frente, os caminhos vivos e os antigos segredos que eles talvez quisessem revelar. A floresta escurecia à medida que o grupo avançava. Não era a sombra comum das árvores, mas um véu espesso, quase reverente, que parecia protegê-los ou sondá-los. As pedras, de fato, formavam um caminho irregular, como se tivessem brotado da terra em tempos imemoriais para conduzi-los. Poucos dignos de segui-lo. O velho druida guiava com passos silenciosos, como quem ouve mais do que vê. De vez em quando, tocava uma árvore ou murmurava palavras breves para a terra. Énora o observava com fascínio, como se uma lembrança esquecida sussurrasse através dele. Mas não havia passado entre eles apenas um fio tênue, espiritual, que os atraía como as marés à lua. Cruzaram o coração da floresta em meio-dia, e ao alcançarem o declive suave que anunciava o fim da mata, o velho parou. O caminho de pedras termina aqui, disse.
olhando para o céu cinzento que começava a ceder a um azul claro. Adiante estão os vales que levam às montanhas das Astúrias. Ali, Roma não pisa com a mesma firmeza, mas homens pisam, e alguns, com pés mais sujos que os do Império. Ezra o fitou com respeito. Por que não vem conosco? O druida sorriu de leve. Porque minha missão era conduzir vocês até aqui. A floresta os aceitou, e ela não me deixaria ir mais longe sem custo. Voltou-se para Énora. Você carrega em si um eco antigo. Proteja-o, ou ele se voltará contra si mesma. Ela quis perguntar mais, mas ele já se afastava, dissolvendo-se na névoa como uma prece esquecida. As montanhas se erguiam imponentes à frente, ainda não cobertas de neve, mas já mergulhadas no vento cortante do norte. Cruzaram as passagens em silêncio, atentos às trilhas estreitas e aos desníveis traiçoeiros. Na descida do segundo dia, quando já vislumbravam vales mais verdes adiante, foram atacados. 3 homens surgiram das pedras, rápidos, sujos, famintos com lâminas toscas, mas olhos experientes. Sexto derrubou o primeiro antes que ele respirasse. Ezra, mais atrás, enfrentou 2 ao mesmo tempo. Conseguiu cortar um no ombro e ferir o outro na perna, mas pagou caro. Um golpe traiçoeiro atingiu abaixo das costelas. O sangue jorrou quente. Ezra, gritou Énora, correndo até ele. Os 2 ladrões, feridos, fugiram com parte da bolsa de couro onde Ezra guardava ervas, moedas e um punhado de pergaminhos. Sexto correu até eles, mas ao ver Ezra no chão, mudou o foco. As mãos pressionaram o ferimento com urgência. A jovem tremia, os olhos arregalados. Ele vai morrer? Sussurrou. Não disse Sexto com firmeza. Não se ele não quiser. Carregaram Ezra até a carroça. Usaram vinho para limpar a ferida. Costuraram com agulha improvisada. Usaram as poucas ervas que restaram. A noite caiu com cheiro de sangue e silêncio. Énora não dormiu. Ficou ao lado de Ezra, lavando o suor de sua testa, segurando sua mão quando ele tremia. Sexto montou guarda e fez o que pode para mantê-los aquecidos. Em meio ao escuro, a garota falou, quase num sussurro. Ele salvou minha vida. Não posso perdê-lo. Sexto se aproximou e assentiu. Tocou o ombro dela com leveza. Ele é mais forte do que parece. Vai lutar. Ao amanhecer, os olhos de Ezra se abriram, ofegante, mas lúcido. Que inferno foi aquele? Murmurou. A alegria silenciosa se espalhou entre eles. Era um sinal de que, pelo menos por agora, estavam juntos. Durante todo o dia seguinte, viajaram em silêncio. Ezra deitado na carroça, ainda pálido, mas vivo. Énora e Sexto revezavam-se entre guiar o carro e oferecer-lhe água e cuidados. Não falaram dos ladrões, nem da perda apenas do que viria. Quando o céu começou a se tingir de laranja, pararam junto a um pequeno bosque de carvalhos retorcidos. Ali montaram um novo acampamento. A chama crepitou fraca, cercada de silêncio. Era uma noite para ouvir o vento e lembrar dos vivos, e dos que, por pouco, não foram levados pelos deuses. A manhã chegou sem alarde. A luz filtrava-se preguiçosa entre os galhos tortos dos carvalhos, desenhando manchas douradas sobre a terra úmida. O cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar, misturado ao perfume tênue das ervas que Énora fervia num pequeno pote, sobre as brasas restantes. Ezra acordou primeiro, apoiado num cotovelo, os olhos ainda enevoados de febre e sono. Sexto já estava de pé, limpando sua lâmina com uma tira de pano. Énora sentou-se ao lado de Ezra e lhe ofereceu um pouco da infusão. Está mais forte hoje, disse ela, observando-o beber. O que sente? Dor. Ele fez uma careta, mas bebeu tudo. Mas não é tão ruim quanto a humilhação. Roubaram meu ouro e meus pergaminhos. Sexto se aproximou, sentando-se com um pedaço de pão rústico e uma fatia de carne seca. Você também levou 2 deles quase para a morte. Estendeu-lhe a comida. Não há vergonha em sobreviver. Ezra, só orgulho em manter a vida. Ezra aceitou, mastigando devagar. Por um tempo, o som da mastigação foi tudo o que se ouviu. Depois, Énora falou, olhando para a fogueira. Eu nunca tinha visto homens tão animalescos. Não lutavam por honra, nem por liberdade, só por ganho. Sexto assentiu. Muitos vivem à margem agora. Roma avança, mas deixa rastros. Nem tudo que existe entre seus muros é seguro, e fora deles, o mundo sangra devagar. Ezra ergueu o olhar. Eles estavam desesperados, mas mesmo assim, senti algo.
Estranho, um deles não me atacou logo. Olhou para mim como se já me conhecesse. Talvez conhecesse, disse Sexto, ou talvez apenas viu em você um homem inteiro. E hesitou. Enora o fitou. Você acha que ainda vamos encontrá-los? Se a justiça dos deuses for lenta, talvez. Se for rápida, já estão mortos pela floresta. Não sobreviveriam muito feridos do jeito que fugiram. Silenciaram novamente. Um pássaro piou ao longe. Depois do desjejum, desmontaram o acampamento. Sexto ajudou Ezra a deitar-se com cuidado na carroça. Enora ajeitou o manto sob sua cabeça e cobriu-lhe o corpo com a capa de Sexto. Quando tudo estava pronto, partiram. A estrada diante deles era mais larga agora, serpenteando suavemente entre colinas cobertas de musgo e pequenas flores amarelas. O ar era mais leve, e os sinais do outono tornavam as paisagens douradas e tristes. Enquanto seguiam, ninguém falou por algum tempo. Era como se todos tivessem entendido que haviam cruzado um limiar invisível, não apenas geográfico, mas íntimo. A dor, a morte, a coragem e o silêncio os haviam amarrado, uns aos outros como nenhum juramento poderia fazer. Sexto olhava adiante, atento aos caminhos. Ezra, deitado, mantinha os olhos semiabertos, ouvindo cada passo dos cavalos. E Enora, sentada ao lado do velho, olhava para o horizonte como quem começava, enfim, a entender que o destino raramente segue trilhas previsíveis. E o mundo, vasto como estava, os esperava. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.